O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Maximiliano Kolbe, São Maximiliano Maria Kolbe, Marte. E eu gostaria de aproveitar essa memória, essa ocasião, para refletir a respeito daquela verdade espiritual que afirma que, com raríssimas exceções, aqui eu estou pensando na Virgem Maria, eu nem sei mais em quem mais eu poderia pensar. E olhe que mesmo a Virgem Maria, ela cresceu no amor aqui na terra, amando cada vez mais. Mas ninguém nasce santo pronto. Ninguém nasce já preparado. Ninguém nasce já preparado, por exemplo, para o martírio. A santidade é uma realidade que não se improvisa, mas que ela é trabalhada com a sua docilidade à graça de Deus na sua vida. Como eu mesmo falei, até a própria Virgem Maria cresceu no amor. Então, imagina a nossa situação. Então nós precisamos ser dóceis para que os planos de Deus se realizem na nossa vida, porque o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então a graça de Deus que vai operando, e nós vemos isso na vida de todos os santos, mas de uma maneira bem explícita na vida de vários santos. Por exemplo, se nós pensarmos numa Santa Maria Madalena, se nós pensarmos em Santa Faustina Kowalska, se nós pensarmos em Santa Teresa d'Ávila, nós vemos claramente este processo de crescimento e de docilidade. Se nós olharmos para a vida de um Santo Agostinho de Hipona, se nós olharmos para a vida de um São Camilo de Leles, se nós olharmos para a vida de São Maximiliano Kolbe, nós vemos este processo sendo realizado nas suas vidas, e isso deve iluminar esta verdade que se aplica também a nós. A graça de Deus está trabalhando em nós. Se nós cooperarmos, os sonhos de Deus se realizarão na nossa vida, e nós seremos. Eu serei aquele sacerdote sonhado por Deus, você será aquele homem casado, aquela mulher casada sonhados por Deus, você será aquela religiosa, aquele religioso sonhado por Deus, você será aquele homem, aquela mulher consagrado aqui no século, sonhado, pensado por Deus.
mas se você colaborar com a graça de Deus. Pois bem, então vamos refletir um pouco sobre a vida de São Maximiliano Kolbe e ver este processo que na sua vida aconteceu. Ele nasceu Raimundo Kolbe, era este o seu nome de batismo. Nasceu no dia 8 de janeiro de 1894. E era um menino muito travesso, muito difícil. Era um menino ruinzinho. Não era um santinho. Talvez se eu conhecesse pequeno, eu iria chamá-lo de santinho, mas só aí. Era um menino difícil. Tão difícil que a sua mãe uma vez disse: meu filho, se você é tão ruim assim pequeno, eu não quero nem imaginar quando você crescer. Vocês podem imaginar que para uma mãe dizer isso a uma criança, ou a mãe é uma mulher muito destemperada e má, que não era o caso da mãe de São Maximiliano Kolbe, ou ela tinha visto ali a maldade no coração daquela criança. E diz que no coração de Raimundo Kolbe aconteceu aquilo que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10º. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10º. Existe uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento, à mudança de vida, à conversão. E existe uma tristeza segundo o mundo que leva à morte. São Maximiliano experimentou a tristeza segundo Deus. Ele, naquelas palavras da sua mãe, ele teve um vislumbre da feiura do seu coração. E aquilo o entristeceu profundamente. E fez com que ele começasse a rezar, pedindo a Deus que mudasse o seu coração. Que fizesse dele alguém que desse alegria a Deus. Que maravilha, meus santos, se todos nós experimentássemos essa tristeza. A tristeza segundo Deus. Quem está aqui disposto a pedir a Deus esta graça? Senhor, se eu estou te entristecendo em algum ponto, infelizmente, meus santos, acredito que muitos, se não todos, pelo menos em algum ponto, estamos entristecendo a Deus, porque todos estamos, em muitos pontos, aquém daquilo que Deus espera de nós. Então, pedir esta graça, desta santa tristeza que nos leva a uma contrição. Imagine, existem cristãos católicos que nunca tiveram a graça de uma contrição perfeita, que nunca se entristeceram verdadeiramente pelos pecados cometidos, pela tristeza causada a Deus. Por quê? Porque esta contrição perfeita, ela dá ao coração uma delicadeza espiritual. Essa contrição perfeita, ela santifica, que faz com que nós vejamos o pecado com os olhos de Deus, faz com que nós vejamos toda a imperfeição com os olhos de Deus, e faz com que nós desejemos aquilo que Deus deseja para nós. Pois bem, então, ele se entristeceu, ele começou a rezar, pedindo a Deus essa graça, e foi pequenininho ainda, né? Crescendo dentro daquilo que era possível para uma criança, crescendo no amor a Deus. E diz que um dia ele, rezando a Nossa Senhora, a Virgem Maria se apresenta a ele com duas coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. A coroa branca representando a pureza e a coroa vermelha representando o martírio. E perguntou qual daquelas duas ele queria. E ele escolheu as duas. Escolheu aquelas duas coroas porque ele queria tanto a pureza heróica, como ele queria também entregar a sua vida, derramando o seu sangue por amor a nosso Senhor. E aqui, meus santos, mais uma vez, percebe que Deus não santifica ninguém à força.
Do mesmo modo que ninguém já nasce santo preparado, já nasce preparado para o martírio, ou amar a Deus com heroísmo, você precisa cooperar com a graça de Deus, que vai trabalhando e lapidando o Cristo em você. Da mesma maneira, Deus não faz isso contra a sua vontade. Nossa Senhora apresenta. Ele pode escolher, como ele poderia também recusar. Assim como ele escolheu as 2 coroas, ele poderia recusar as 2 coroas. Da mesma maneira, meus santos, Deus vai trabalhando na nossa vida e Ele espera a nossa colaboração, Ele espera a nossa docilidade. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro e ceio contigo. E se eu não abrir, Ele vai embora. Santo Agostinho dizia, né? Eu temo o Cristo que passa. Que Ele passe pela minha vida e não volte mais, porque eu não abri a porta, porque eu não aproveitei a oportunidade. Oportunidade esta que eu não sei se é a última, porque quem me garante que eu terei ainda mais vida, para que o Senhor passe mais uma vez? E quem me garante que haverá uma outra oportunidade em que o meu coração esteja minimamente disposto a acolher o Cristo? Pode ser que depois eu esteja ainda mais endurecido, ainda mais resistente à graça, ainda mais impermeável, de modo que, se eu não aproveitar aquela oportunidade, nunca mais o meu coração se abrirá para Ele. O problema é que nós somos presunçosos, achamos, não, vou viver muito. Não, eu terei tantas outras oportunidades. Não, Deus vai passar por aqui de novo. Que é isso? Porque nós achamos que nós merecemos a salvação, que nós merecemos a graça, quando, pela sua própria etimologia, ela é gratuita, né? Nós não a merecemos. Pois bem, então, Nossa Senhora pergunta e Ele escolhe aquelas 2 coroas. Meus santos, nós estamos celebrando o dia de São Maximiliano Maria Kolbe, e nós podemos e devemos pedir a Deus essas mesmas disposições que estavam presentes no coração de São Maximiliano, porque são as mesmas disposições de Cristo. Tendem em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quando nós celebramos um santo, não é simplesmente para saber um pouquinho da vida dele, ou celebrá-lo no sentido mais fraco da palavra, isto é, tecer uma homenagem a ele. Não, nós estamos celebrando a generosidade de Cristo na vida daquele santo, nós estamos celebrando a abertura daquele santo a Deus, e estamos procurando imitar na nossa vida as mesmas atitudes dele. Senão, de que nos adianta celebrar? Então nós precisamos, quando nós ouvimos ontem a vida, um pouco da vida e das disposições de Santa Dulce dos Pobres, e nós meditávamos sobre aquela realidade de fazer tudo por amor a nosso Senhor, de renunciar tudo por amor a nosso Senhor, de abraçar tudo por causa de nosso Senhor, que nós vimos na vida de Santa Dulce dos Pobres. Nós também precisamos então colocar na nossa oração aquelas realidades e suplicar para que eu também esteja disposto a abraçar tudo, a querer tudo e a renunciar tudo por causa de Deus, porque eu quero alegrar a Deus com a minha vida. E quando eu vou suplicando esta graça, a graça de Deus vai trabalhando no meu coração para que eu a suplique cada vez mais verdadeiramente. No início vai parecer algo meio estranho, parece que você está pedindo o que você não quer plenamente, e é verdade, você não quer plenamente ainda, mas você já quer, porque você já sabe que aquilo é digno de ser desejado, e a graça vai trabalhando no seu coração. Da mesma maneira, então, hoje, vendo essa atitude de São Maximiliano Kolbe, nós somos chamados a suplicar também esta graça e pedir a Deus que nós colaboremos com a graça de Deus na nossa vida. Que nós comecemos
a fazer morrer pouco a pouco o homem velho em nós, para que nós estejamos dispostos, provavelmente não no martírio propriamente dito, derramando o nosso sangue, mas que nós estejamos dispostos a viver na nossa vida a mesma essência, renunciando a si mesmo, a própria vida, por amor a Cristo. Por quê? Porque Cristo merece. E porque nisto consiste a minha salvação. Em amar a Deus consiste a minha salvação. E é por isso que Deus quer que eu ame, e eu ame muito. E é por isso que Deus quer que eu me desapegue de tudo por causa dEle. Porque Deus sabe que nisso consiste a minha felicidade e a minha salvação. É o diabo, dizia isso ontem, que vai cochichar no seu ouvido dizendo: nossa, é muito ruim amar a Deus sobre todas as coisas. Nossa, você vai renunciar tudo por causa de Deus? Você vai fazer em tudo a vontade de Deus? Você vai ser menos feliz. Se você fizer em tudo a vontade de Deus, a sua vida vai se tornar um inferno. Não, o inferno vai se tornar se você ouvir a palavra dele. Mas é isso que o diabo vai colocando no seu coração. Quem é que não já teve um pensamento semelhante? De, nossa, se eu me entregar totalmente a Deus, a minha vida vai ser menos feliz aqui na terra. Pelo menos isso. E é mentira. Muito pelo contrário. A nossa vida vai ser muito mais feliz. Porque será um prenúncio da felicidade perfeita que verdadeiramente importa. Pois bem, então, São Maximiliano Kolbe vai crescendo cada vez mais no amor a Deus, vai aprendendo a querer cada vez mais o que Deus quer, vai se deixando moldar cada vez mais pela vontade de Deus, e aquele que Deus sonhou que ele fosse, começa a ser construído. Ele não nasceu já pronto, mas o terreno já está preparado para acolher o dom do martírio, para acolher o dom da santidade. Que como é que pode se entregar heroicamente ao martírio se ele não se exercitou na renúncia cotidiana da própria vontade, no abraçar voluntariamente um sacrifício por amor a Cristo, movido pela caridade? Se ele na sua vida, e aí cada um aplica para a sua própria, se ele na sua vida sempre procurou o mais fácil, o menos exigente, aquilo que não custa tanto e que não causa tanta renúncia, como é que um terreno com tais disposições poderá abraçar o martírio e uma verdadeira santidade em algum momento da sua vida? Não vai abraçar, porque durante o seu dia a dia você foi se predispondo a realidades diametralmente opostas àquelas da verdadeira santidade, e que no caso de São Maximiliano levam ao martírio. Então assim também nós, como é que você quer ser santo? Como é que você quer amar a Deus de verdade, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, se você no seu dia a dia, se você quando faz a sua abstinência de carne às sextas-feiras, você faz de qualquer jeito. Se você, quando faz, só faz jejum na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e mesmo assim reclamando, é incapaz de fazer uma outra penitência gratuita, né, por amor a Deus, oferecendo a Deus. Que você é constantemente infiel às suas orações, que você frequentemente cede com muita facilidade aos pecados, até mesmo mortais. Como é que você, quando você não está disposto a abraçar os sacrifícios próprios do seu estado de vida, você que é sacerdote, você que é casado, você que é solteiro, cada um no seu estado de vida. Quer dizer, quando você não vive plenamente, com virtude, aquilo que é próprio da sua vida, isto é, você é um médico, mas você é um péssimo médico, você é um médico preguiçoso, você atende mal os seus pacientes, ou está apenas interessado no dinheiro que virá deles. Como é que você pode ser santo?
Se você é uma doméstica e você é preguiçosa, limpa mal a casa, você falta sem motivo. Você é o patrão e você é um mau patrão, você explora as pessoas, você humilha as pessoas. Isto é, você não vive a virtude, você não se sacrifica, entendeu? Você não pratica violência contra você mesmo, né? E como é que você vai ser santo se só os violentos entram no reino dos céus? Só os violentos podem ser santos. Só os violentos podem abraçar a coroa do martírio. Violentos por quê? Porque se violentam contra si mesmos, porque a nossa vontade, marcada pelo pecado original, é egoísta. Nós somos marcados pelo pecado original, nós tendemos ao pecado, nós temos uma fome de pecado em nós, concupiscência. E se nós não estivermos dispostos a fazer violência a nós mesmos, nós sempre seremos arrastados simplesmente pelas nossas paixões, pela nossa natureza marcada, ferida, doente de pecado. Então, precisa ir trabalhando para que os sonhos de Deus se realizem na sua vida. E eu não tenho dúvidas a meu respeito e ao respeito de vocês, que Deus queira muito mais. Que Deus queira a santidade, se não uma santidade conhecida por todos na igreja, mas uma santidade verdadeiramente conhecida por Deus, para todos nós. Mas para que aquela santidade desejada, sonhada, oferecida por Deus, se realize concretamente na sua vida, você precisa, no cotidiano da sua vida, colaborar com a graça. Não resistir à graça de Deus. E foi isso que São Maximiliano Maria Kolbe foi fazendo. Então ele entrou no seminário com 14 anos, fez o noviciado com 16, seus primeiros votos com 17, foi para Roma como seminarista, não queria ir, mas foi para Roma. Lá ele teve uma vida profundamente apostólica como seminarista. Imagine se ele ficasse esperando ser generoso, ser santo, fazer muita coisa por amor a Deus, só depois de padre. Não, ele já foi vivendo a santidade, não hoje, porque ele não sabia nem se ele chegaria ao sacerdócio. Então seja santo hoje, não fique, mas quando eu me casar eu serei santo, quando eu for padre eu serei santo, quando eu ficar mais velho eu serei santo. Amanhã eu serei santo. Você não sabe nem se terá amanhã. Então ele lá em Roma como seminarista, teve uma vida profundamente apostólica, foi ordenado, retornou para a Polônia para ensinar e teve uma vida profundamente apostólica e virtuosa naquele período de ensino. Depois ele desejou ser missionário no Oriente e foi permitido e se dedicou com generosidade, com santidade no seu apostolado no Oriente. Depois, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, ele foi chamado para retornar para a Polônia. E ele retorna para a Polônia para tomar conta de um convento franciscano. Ele retorna e ali, de uma maneira mais, digamos, radical, começa a acontecer aquilo para o qual ele foi preparado desde criança. Agora só, isto é, ele nasceu em 1894. Agora, a partir de que? De 39, que é quando se dá a invasão dos nazistas à Polônia, quer dizer, quase 50 anos depois, quase 1930, 36 anos depois. 36 anos depois, mais 9, não, quase 50 anos mesmo, isso mesmo, 39. Ele começa então a viver aquilo para o qual ele foi preparado. E se ele não tivesse se preparado, seria um desastre. E se ele não tivesse se preparado anteriormente, quando por ocasião dos nazistas nós teríamos um santo? Não, nós não teríamos um santo e talvez tivéssemos um Judas, um traidor, porque ele não se preparou para aquilo para o qual ele foi chamado. Nós precisamos nos preparar, porque quando chegar aquelas realidades para as quais nós somos chamados, nós ou estaremos preparados, fortificados pela graça de Deus, ou iremos negá-lo, traí-lo, abandoná-lo.
como aconteceu com a vida de muitos, e aqui me vem à mente apenas Judas, que foi chamado para ser santo, não foi chamado para ser traidor de nosso Senhor, mas se perdeu no meio do caminho. É preso, diz que ele é preso 2 vezes, na segunda vez ele é preso no dia 12 de fevereiro de 1941, ele é levado para um buraco, uma sala escura, mal ventilada, para ali morrer com mais 9 outros homens, porque ele trocou a sua vida por Francisco, que era um homem casado, que tinha sido escolhido para morrer também. Um preso tinha fugido e como repreensão 10 deveriam morrer. Francisco foi um desses 10. Francisco disse: meu Deus, e os meus filhos? São Maximiliano ouviu e se ofereceu. Mas por que São Maximiliano foi tão generoso? Porque era um homem tão unido a Deus, que ele tinha os mesmos sentimentos de Cristo. E o que foi que Cristo fez por nós? Ele se ofereceu por nós, para que a nós coubesse a sua glória e a ele coubesse a nossa ignomínia, a nossa desgraça. Ele trocou. Não foi isso que Cristo fez? Pois bem, aquele homem que tinha os sentimentos de Cristo no coração, fez o mesmo. Ele trocou a sua segurança pela morte. Ele abraçou a morte que era de Francisco e deu a vida que ele tinha. E Francisco esteve lá, depois de solto, para testemunhar a santidade daquele homem. E quando lá, naquele buraco escuro, fétido, úmido, mal ventilado, sem comida e sem água, em que as pessoas começavam até a enlouquecer, estava lá São Maximiliano confortando aquelas pessoas para que elas pudessem morrer em paz e preparadas para a sua salvação. E foi o último a morrer. Meus irmãos, que nós hoje, celebrando a vida e a morte de São Maximiliano Kolbe, peçamos a Deus também esta graça de nós aproveitarmos tudo aquilo que Deus nos enviar como uma preparação para os planos de Deus na nossa vida. Isto é, nós estamos preparados para o céu e cada acontecimento na nossa vida deve ser vivido com essa perspectiva, para que nós nos preparemos. Peçamos a Deus a graça de nós chorarmos as nossas infidelidades e os nossos pecados, como aquele menino chorou e foi o início da sua abertura mais profunda a Deus. Peçamos a Deus a graça de nós termos uma vida verdadeiramente penitente, que nós de verdade abracemos a renúncia a nós mesmos, porque como é que nós seremos santos se nós somos tão apegados às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos caprichos, às nossas veleidades? Como é que nós seremos santos se nós estamos constantemente buscando o que é mais fácil, o que é menos custoso, o que causa menos sacrifício? Como é que nós seremos santos se o nosso terreno está tão mal predisposto a acolher Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado? Que São Maximiliano Kolbe interceda por nós, para que os planos de Deus de verdade se realizem na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.